Ajeita o chapéu que agora o bicho vai pegar. Bora subir na nossa máquina. Escuta só o ronco desse motor, rapaziada. É música para os ouvidos de quem gosta da roça. Vou engatar a marcha aqui e começar a rasgar essa muralha de mato. Se segura aí que o serviço vai ser bruto. Como o terreno é gigante, eu vou botar aquela música de peão para tocar e a gente vai adiantar o tempo para vocês verem a mágica acontecer. Acelera aí, edição. Que eu tô vendo, isso aqui é uma lápide só, uma cova antiga, aqui no meio do matagal. Cruz credo. O povo lá na venda antes do leilão falava que essa terra aqui tinha história ruim. Eu achei que era só conversa de boteco para baixar o preço. Tava certo, danado. Alguma coisa aqui. Que jaz. Ixi. O tempo já comeu o resto. Não dá nem pra ler o nome, não. Ô, meu amigo. Ô, meu amigo. Me perdoa a invasão, viu? Eu não sabia que você tava descansando aqui no meio do espinheiro. Ninguém te contou que eu comprei essa terra, não, né? Tô sabendo agora. Bom, tá feito, tá feito. Não tem como desfazer. O respeito a gente mantém. Eu vou limpar em volta com cuidado, fazer uma cerquinha de madeira bonitinha aqui, pra ninguém pisar em cima. Pode deixar. Continua para quem tá vivo, né, meu amigo? O sol tá no alto. O mato não vai se cortar sozinho. Licença aí, alma penada. Mas o trator vai roncar de novo. Bora, rapaziada. Acelera que tem chão pela frente. Bora, rapaziada. Acelera que tem chão pela frente. Rapaz do céu, olha a diferença.
Dá gosto de ver a terra aparecendo de novo, né? Mas ali para cima o terreno é mais liso e íngreme. A gente tem que ter um cuidado dobrado para não tombar o nosso bruto. Vou voltar para a cabine, porque ainda tem muito chão pela frente. E se você está gostando de ver a fazenda tomando forma, já esmaga esse botão de like aí para ajudar o Zé Roça. Simbora para mais um round. Opa, pera lá. Deixa eu descer do trator um cadinho e olhar daqui de baixo. Ufa, o braço já tá até doendo de tanto virar esse volante. Mas a gente não recua. O trator tá aguentando firme, não ferveu a água e tá cortando o mato, que é uma beleza. Vamos pegar aquele último pedaço de sujeira ali no canto para deixar tudo nos trinques. Agora sim, meus amigos. Vamos engatar aqui e subir esse morro pela última vez hoje. O terreno já está ficando com cara de fazenda de verdade. Acabou o abandono. Olha a visão que a gente tem daqui de cima, com a terra toda limpa. Que maravilha de Deus. É, rapaziada, o Brutão já fez a parte dele. Agora o motor é o feijão com arroz. Não adianta ter máquina de milhão se o caminho tá cheio de dente de pedra para furar pneu. Agora é na munheca. Eu, a pá e a dona Carriola. Essa aqui não reclama, não bebe diesel, mas cobra caro no lombo do peão no dia seguinte. Vamos catar essas britas tudo, fazer um morro lá em cima. Quem mandou comprar fazenda abandonada, né, Zé? Agora aguenta. Rapaz, vocês estão vendo essa mão aqui? Isso aqui já não é pele não, isso aqui é couro de jacaré. Tá virando uma lixa 40. Isso me lembra uma vez, quando eu era moleque novo, fui tentar namorar a filha do farmacêutico lá da vila. Menina fina, cheirosa, mãozinha de seda. A gente foi no cinema, escuro, aquele clima romântico. Aí eu fui inventar de fazer um carinho no rosto dela, né? Passar a mão na bochecha. A coitada deu um pulo pra trás e gritou: "Zé, para de me arranhar!" Ela achou que tinha um bicho andado na cara dela. Não era bicho não, era meus calos mesmo. Nunca mais olhou na minha cara. Disse que eu tinha mão de reboco. É mole? Por isso que eu digo, o trabalho caleja a mão. Mas pelo menos a gente carrega a pedra sem sentir dor. O coração que se vire depois. Bora, que a pilha de pedra não diminui sozinha.
Ufa, o sol hoje não tá de brincadeira não, rapaziada. Tá fritando até pensamento. Mas vocês sabem, enquanto eu tô aqui derretendo, catando essa lixarada toda e olhando para essa terra que a gente limpou, eu fico matutando com meus botão. Eu lembrei de uma prosa que eu tive com um leiloeiro lá na cidade, no dia que eu assinei os papéis disso aqui. Sabe por que essa fazenda virou esse cemitério de capim? A última pessoa que cuidou disso aqui de verdade foi a finada Dona Francisca, a véia Chica. Rapaz, dizem os mais antigos lá da vila que isso aqui era um paraíso na terra dela. Era horta verdinha, pomar carregado, terreiro cheio de galinha. Uma família grande, sabe? Daquelas que a casa vivia cheia, menino correndo, cheiro de café no fogão de lenha o dia inteiro. Mas o tempo passa, né? Os filhos cresceram, foram tudo para a cidade grande estudar, procurar emprego. Acharam que a roça era pouco para eles. E a Dona Francisca foi ficando sozinha com as lembranças e os passarinhos. Agora eu fico pensando naquela lápide que a gente achou lá no meio do capim mais cedo. Será que é o marido da Dona Francisca que está lá? Ou será que é ela mesma que a família enterrou ali no canto de qualquer jeito e foi embora pro asfalto? Eu não sei, mas eu vou falar um trem pra vocês. Se o povo lá da venda diz que tem assombração aqui, eu acho que não é espírito ruim, não. Acho que é só a alma de quem amava muito essa terra, triste de ver o mato destruindo tudo que ela construiu. Mas se depender do Zé Roça, Dona Francisca, a senhora pode descansar em paz agora. Essa terra vai voltar a ter vida. Vamos embora, rapaziada. Vamos terminar de juntar essa brita que o sol tá no alto e o dia tá rendendo. Simbora! Bom, o serviço pesado tá feito por hoje. Vou guardar nosso guerreiro aqui nesse cantinho para ele descansar. Mas agora a gente tem um problema bom nas mãos, rapaziada. A terra tá limpa, maravilhosa, mas e agora? O que é que a gente vai fazer com ela? A gente já começa a plantar alguma coisa ou a gente constrói um galpão primeiro para guardar nossas ferramentas? Deixa a sua ideia aí nos comentários que eu vou ler tudo. Não esquece de se inscrever para não perder o próximo episódio. Um abraço do Zé Roça, fiquem com Deus e fui!